de Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Circos da FEFNICAMP apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Oi, gente! Que saudade que eu tava de falar com vocês aqui no Pod Circos. Para quem não conhece minha voz, eu me chamo Rômulo Ostres. Eu sou doutorando em Linguística na Unicamp e atuo como jornalista e palhaço. E faço parte da equipe do grupo de pesquisa Circos. Hoje eu quero falar brevemente a respeito de um artigo que eu escrevi sobre o uso da palavra palhaço produzindo efeitos de insulto. Ou seja, vou falar de uma situação em que dizer, abre aspas, você é um palhaço mesmo, fecha aspas, serviu como xingamento. É apenas uma situação entre tantas outras, mas essa situação ilustra o funcionamento do insulto nessas outras que ocorrem diariamente. Digamos que ela seja um exemplar de quando alguém usa a palavra palhaço no sentido ofensivo. Para me localizar teoricamente, conto a vocês que estou no campo da linguística e mais precisamente no artigo que eu chamei de, abre aspas, você é um palhaço mesmo, a designação de uma palavra e seu funcionamento como insulto, eu mobilizei conceitos tanto da análise de discurso quanto da semântica do acontecimento, que são duas disciplinas que vêm fundamentando minhas pesquisas ao longo do meu doutoramento. Esse artigo ele foi publicado no volume 28 da RELIN, que é a Revista de Estudos da Linguagem, editada pelos companheiros lá da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Bem, para falar disso, eu tomei como base uma discussão acalorada que ocorreu entre duas figuras políticas na Câmara Municipal de Americana, que é uma cidade do interior paulista, durante uma sessão na qual eles debatiam as metas fiscais. Isso aconteceu em fevereiro de 2019 e estavam envolvidos na contenda o prefeito e um dos vereadores. Depois de alguns questionamentos, o ânimo do prefeito vai se exaltando nessa reunião. E em sua fala, ele vai trazendo à baila uma série de palavras que vão sustentando o efeito insultivo que palhaço ganha no caso em questão. Antes de dizer que o vereador era um palhaço mesmo, o prefeito vai dizendo que o que estão ali fazendo com ele é, abre aspas, uma palhaçada. E aí essa palhaçada ela vai sendo determinada por outras formas linguísticas que aparecem na sua fala, como quando ele diz que os vereadores estão, abre aspas, falando besteira, ou estão fazendo picuinha, ou estão enchendo o saco dos outros, ou fazendo estrago, ou fazendo bobagem, ou estão querendo aparecer e por aí vai. Em dado momento ele também chama o vereador contra o qual se indispõe de, abre aspas, idiota, mais aspas, boboca, e diz que o que ele está fazendo, abre aspas, não é coisa de gente decente, e o acusa de falar bobagem. Vou parar por aqui porque acho que já foi xingamento suficiente para você sentir a torta de climão que foi aquela sessão. Daí, com base na descrição do áudio de um vídeo que a própria TV da Câmara Municipal de Americana deixa público em seu canal do YouTube, eu analisei o material e produzi meu gesto de leitura sobre o funcionamento discursivo da palavra palhaço, produzindo efeito de sentido pejorativo na interlocução entre aqueles políticos. Ao longo do trabalho, eu trato do papel da memória sendo atualizada discursivamente e o modo como os sentidos de outras palavras presentes na fala do prefeito sustentam o efeito de insulto que palhaço ganha naquela ocasião. Para isso, eu levo em consideração majoritariamente os estudos do semanticista Eduardo Guimarães, que em um de seus tantos trabalhos sobre os sentidos das palavras, nos diz que, abre aspas, os conjuntos de modos de referir organizados em torno de um nome são um modo de determiná-lo, de predicá-lo, e neste sentido é que constituem a designação do nome em questão. Do início ao fim da fala do prefeito, vai se construindo uma argumentação que orienta a interpretação de palhaço como insulto. Por exemplo, ao se referir a certos gestos do vereador como, abre aspas, essas palhaçada, fecha aspas, isso vai orientando a argumentação, especialmente pela determinação de palhaçada, que também determina o sentido de palhaço, cujo efeito sobre o vereador é o de ataque. E aí você consegue ver o enfurecimento crescente do vereador ao longo da fala do prefeito. Para isso, eu recomendo que você assista ao vídeo, para você ter uma ideia, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição deste episódio do Pod Circos, tá? O acontecimento de palhaçada recorta o memorável de um ato de palhaços ou dos efeitos desse ato. Na prática artística, um esquete atuado por um palhaço é uma palhaçada, assim como uma piada contada também é uma palhaçada. Uma trama ardilosa para trapacear o parceiro de cena também é palhaçada, assim como o exibicionismo frente a todos, a derrisão, a provocação, a molestação da plateia, etc. Tudo isso é palhaçada, né?
Para que o prefeito designe como palhaçada os gestos do vereador, e aí ele diz, é palhaçada o que você está fazendo, ocorrem algumas reescriturações. E reescrituração é o modo como Eduardo Guimarães, o autor sobre o qual já falei, chama esse funcionamento linguístico. Por substituição, a gente pode afirmar que outras expressões usadas pelo prefeito reescrituram o fazer palhaçada, porque a reescrituração, por substituição, produz uma relação em que uma palavra se faz sinônimo da outra. Mas isso não significa uma igualdade de sentido, e sim uma atribuição de sentido, ou seja, uma determinação semântica de uma expressão à outra. Vixe! E parece complicado, né? Veja bem, para entender tudo isso direitinho, eu recomendo que você leia o artigo. Eu tentei ser didático lá, especialmente pensando em quem nunca tinha tido contato com as teorias que eu vinha estudando. O que importa lhe dizer agora é que esse artigo que produzi foi mais uma forma de tentar compreender os diferentes efeitos de sentido de palhaço que circulam por aí, inclusive os que podem servir como xingamento. Quando você ler o artigo, será possível observar que a designação de palhaço, para funcionar como insulto, produzir efeitos de sentido que insultem, recortam a memória de tolice, abobamento e ignorância que regularmente vem sendo atribuídas ao palhaço, quer a gente queira ou não. O duro é quando quem é palhaço mesmo, aquele que atua como palhaço artisticamente, acaba se ofendendo por tabela. Mas esse aí é outro funcionamento discursivo que eu vou deixar para tratar em conversas futuras. Até uma próxima vez, pessoal. Tchauzinho! Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circos Unicamp, pesquisando o ensino do circo.